bem, vamos lá. Muito bem. Olá, libertários do direito. Então, começando aqui mais um vídeo ao som de Linkin Park. Tô para dizer que é uma das minhas bandas preferidas. I've Done, uma das músicas mais fortes e que tem a ver também com um comentário que eu vou fazer a respeito de um canal. Hoje é dia de colocar para vocês aquelas dicas, né, para os apreciadores da história que tem a ver com a humanidade. Eu sempre falo que a história tem a ver com a humanidade, é uma história que precisa ser aprendida, conhecida e comparada. Porque o que foi feito lá pode acontecer novamente e torçamos para que isso jamais aconteça. Mas é importante saber, porque a cada passo que damos aqui, nesse momento da nossa existência, tem que ser muito bem raciocinado, para que não possamos, para que não venhamos nos arrepender depois. Tá? Então tá. Essa minha entrada hoje é para falar um pouco de um canal que fala sobre momentos históricos, não só da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele tem também algumas sugestões e documentários importantes, né, sobre diversos assuntos. Esse em específico que eu vou falar para vocês é, obviamente, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas mais específico, ele fala sobre a Operação Overlord. A Operação Overlord, que ela se deu no dia 6 de junho, né? Foi o chamado Dia D de 1944. E foi ali o começo, né, que os aliados começaram, né, a retomar o que Hitler tinha se apossado, né, de maneira inescrupulosa, porque o Hitler, a impressão que ele me dá, assim, quando eu analiso, ele era uma pessoa completamente amarga, né? Ele era um cara completamente inseguro, um cara completamente amargo, que resolveu brincar de Deus. Exatamente isso. Eu acho que ele tinha um verdadeiro desgosto pela vida dele. Até tem histórias que contam que ele era filho adotivo, né? Que ele, se não me engano, ele não conheceu o pai dele. Eu não sei, mas assim, eu não sei profundamente a história dele, mas porque a impressão que dá é que ele resolveu assim, eu vou jogar War. E foi jogar War. Claro, não existia esse jogo na época, né? Não o jogo que nós conhecemos. Mas ele era um psicopata, né? Não tem outra explicação. Aliás, como todo regime regime ditatorial, fascismo,
a ditadura, o fascismo, o socialismo, são regimes doentes. São regimes doentes de homens que são sedentos por poder e não sabem, às vezes, o mínimo para tocar uma humanidade, né? Eles não têm ideia nenhuma. Eles só interessam, o que para eles interessa é o poder de eu quero e o resto que se exploda. Se vão morrer milhões, azar. Desde que a minha insanidade seja contemplada, o resto que se exploda, para não dizer outra palavra aqui. Então, eu vou colocar o canal depois na descrição do vídeo, tá? Mas o canal, o documentário ele é francês, tá? Tem a legenda, mas ele é todo comentado em francês, tá? É o Emínio Documentaires, tá? Ele conta, tem imagens, né, de todos os momentos ali da Segunda Guerra Mundial, não só da Operação Overlord, mas também de todos os momentos daquele período ali, desde que... Porque a Operação Overlord foi quando os aliados, né, eles conseguiram chegar na praia de Omaha, na Normandia. Quando eles chegaram lá, eles foram recebidos, né, pelos alemães, que estavam muito bem armados. Aliás, Hitler mandou fazer um muro, eu não sei agora eu não lembro qual é a distância, mas assim, ó, ele fez praticamente uma barricada litorânea, assim, em toda a costa. Porque os aliados perceberam que a única maneira de entrar nesse território e tomar conta do que ele já havia se apossado seria pela região litorânea da Normandia, né? E lá eles tem bunkers, né? Tem alguns bunker lá, nunca sei se é bunker ou bunker, né? Mas eu ouvi eles falar bunker, né? E com canhões, né, extremamente equipados com metralhadoras e um poderio de fogo para a época fenomenal, né? E a ideia deles é que quando os aliados desembarcassem na praia, né, de Omaha, na Normandia, eles fossem alvejados já na hora de descer. E pensa, né? Os aliados ainda tiveram muito azar, porque na época, segundo o documentário, veio uma tempestade bem na época que eles se colocaram, né, para desembarcar na Normandia. Então pensa um soldado, né, que eram rapazes de 20 anos, quer dizer, tinham acabado de sair de uma adolescência praticamente, né? E com aqueles equipamentos pesados, aonde eles deveriam desembarcar num mar completamente revolto, né, onde não se enxergava um palmo à sua frente, dentro do mar, no caso, e aonde quando eles caíam, eles afundavam. Muitos deles não voltavam porque o peso do equipamento que eles levavam não deixavam eles voltar. Então muitos deles morreram afogados, né? Os que não morreram afogados morreram alvejados pelos alemães nazistas. Então, veja que eles foram heróis. Eu acredito também que muitos deles não tinham nem a ideia aonde eles tinham se metido, né? Alguns sim, né? Sempre tem os mais conscientes e sabem e estão lá por gana realmente de não deixar um regime tão nefasto, né, acabar com a liberdade. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos de direito que a liberdade, em matéria de coletividade, em matéria de cidadania, ela é de suma importância, né? E embora eu contemple ainda a paz, mas é que a paz ela vem no momento posterior, quando se conquista essa liberdade, né? Enquanto não tiver liberdade, não tem paz, né? Mas o que se busca é a paz, né? A paz no sentido de tu poder fazer da tua vida o que tu quiser, desde que não fira, né, a liberdade alheia. Mas nós viemos para esse mundo, né, sozinhos,
livres, e quando existe um sistema que está por trás e que quer te amordaçar, onde é que está o respeito, né? Onde é que estão os direitos fundamentais? Onde é que está toda aquela eloquência que a gente ouve dos pacifistas, né? Onde é que está? Tudo que foi positivado na Constituição, né? Do ideal de liberdade, do ideal de livre iniciativa, do ideal de propriedade. O problema é que nesse país só funciona, ele só funciona por interesses, né? Esse é o problema. As pessoas realmente elas não têm ideia de pensar macro. Elas não têm ideia. Mas eu vou fazer assim, quando a questão de Hitler, só fazendo um apanhado, assim, ela começa muito ali na questão de Hitler. Hitler, ele queria se vingar da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial e ela foi culpada por ter começado, né, por ter instigado aquele início da Primeira Guerra Mundial. Se vocês forem procurar relatos, vocês vão ver que a Alemanha realmente ela foi, digamos assim, a ovelha negra naquela história toda da Primeira Guerra Mundial. E os aliados colocaram muitas sanções e empobreceram por demais a Alemanha. A Alemanha viveu períodos paupérrimos, assim, de muita tristeza, né? De economia praticamente inexistente. Então Hitler queria uma vingança. Então ele começou tentando anexar, porque ele perdeu muito território na Primeira Guerra Mundial. Teve o Tratado de Versalhes também, né? Onde os líderes da Alemanha tiveram que assinar na Primeira Guerra Mundial um acordo onde, por exemplo, limitando o poderio militar da Alemanha, né, e também muitas sanções econômicas, o que transformou a Alemanha numa pobreza, numa catástrofe econômica geral. E Hitler, como a gente sabe, o Hitler não é alemão, né? Hitler ele é austríaco. E quando ele chegou, claro, estou resumindo aqui, eu não estou contando toda a história porque, nossa, tem livros e livros sobre isso, mas quando ele chegou ao poder, ele queria retomar tudo que foi tirado dele, né? E ele começou lá ali pela Tchecoslováquia, na região dos Sudetos, né? E ele queria retomar aquela parte ali, né? Então, quando os líderes começaram a ver que ele queria retomar a Áustria, que ele queria retomar os Sudetos, que é a região da Tchecoslováquia, onde tinha muito alemão ali, ele tinha uma ideia de raça. Olha só a loucura do cara, ele tinha uma ideia de raça, né, do espaço vital alemão, né, o chamado Lebensraum, né, que era a ideia ariana de Hitler. Então, quando começou a ter esses movimentos, a Alemanha, né, a França, né, e a Itália já abriram, né, as suas atenções para aquela situação. E aí teve o famoso lá, a Conferência de Munique, tentando apaziguar a situação, né. E aí que eu acho que foi o erro dos aliados, porque eles abriram mão, eles concordaram com Hitler para que Hitler tomasse aquela parte dos Sudetos ali, da Tchecoslováquia, e fecharam os olhos quando Hitler também anexou a Áustria, né? A antiga Prússia. Aliás, os líderes na época não queriam essa anexação, mas Hitler invadiu e, como toda criança mimada, se tu não bota limite numa criança mimada, ela domina a situação e depois, quando ela cresce para te fazer ela mudar, tu não faz ela mudar nunca mais. E isso é o estereótipo de Hitler. Esse é o estereótipo. E eu estou falando criança, eu estou falando em relação
ao humano, né? O humano, quando ele é criança, se ele é uma criança muito mimada, se ele é uma criança que sofre demais, eu vou entrar no lado psicológico, mas a gente vê os exemplos aí, né? E eu quero, eu quero, eu quero. E Hitler era assim. Todos os relatos que, se você for pesquisar, ele era exatamente assim. Ele queria que fosse feito da maneira que ele disse que ele queria. Se não fosse da maneira que ele queria, né, ele batia o pé, ele mandava matar. Muito bem. Então as pessoas ali que rodeavam ele eram peças de xadrez onde ele podia movimentar e caso não precisasse mais ele jogava fora. Essa é a verdadeira mentalidade do totalitarismo, né? Que as pessoas não se dão conta. Ou se dão e fazem que não se dão conta por interesse. Isso é muito assim, ó. Eu acho isso de uma pequenez sem tamanho, mas enfim. Então, aquela política de apaziguamento não deu certo. Porque na medida que Hitler foi a Munique, né? E aí assina aquele tratado, ora, o que ele sentiu ali? Uma fraqueza dos aliados, uma fraqueza dos líderes daquela nação. Né? Deram a mão para ele e ele pegou o restante, pegou o braço inteiro. Né? Então ele invadiu os Sudetos, na Tchecoslováquia, ele já tinha anexado o país de origem dele, né? E ele começou a querer também já entrar na Polônia, e ele tinha um tratado, além da Áustria e dos Sudetos ali da Tchecoslováquia, ele tinha um tratado com a União Soviética para não invadir a Polônia, porque eles viviam em guerra, eram os comunistas contra os fascistas, né? Fascismo que começou com Mussolini na Itália, né? Mussolini foi o grande inaugurador, eu vou dizer assim, dessa coisa horrível. Muito bem. Então, inclusive tem o ministro Chamberlain, né, que foi lá, assinou um tratado assinou um tratado com Hitler. Por favor, né? Por favor, é muita inocência. E ainda tem um vídeo que mostra, tem os documentários que mostra Chamberlain chegando com o tal tratado assinado, tratado de paz para não invadir, né, o restante da Tchecoslováquia, da Polônia, né. E aí, essa política de apaziguamento, inclusive a Polônia entrou num acordo, por exemplo, com a França, né, com os países aliados ali, com a Inglaterra, né, para que se Hitler invadisse aquele espaço, que eles ajudassem, né, de maneira, digamos, militarmente, né, que colocasse o seu poderio militar para ajudar a Polônia, porque a Polônia não tinha condições de lutar contra Hitler. Aí Hitler queria aquela parte da Polônia, né, porque tinha a parte oriental que já estava dominada por Hitler. Ele queria, né, a parte ocidental da Polônia. E a Polônia não conseguiu, não tinha força, não tinha como, o poderio bélico era enorme. E ele queria aquela parte não só por uma questão de reaver tudo que ele perdeu na Primeira Guerra Mundial, mas porque ali também tinha muito minério de ferro. Tinha muito para criar armas. Era uma questão econômica também, porque se ele domina aquilo ali, ele faz armas e, né, ele cresce o poderio armamentista da época, e quem é que ia bater ele daí? Então, tem toda essa ideia, né? Ele tinha aquela questão também, ele em matéria digamos assim, de estratégia, ele foi muito perspicaz, né? Muito perspicaz, né? Vou ver se tinha eu tinha mais uma coisa para falar para vocês aqui, que eu até anotei aqui no meu roteiro. Eu gosto de trabalhar com roteiro porque daí a gente segue uma linha, né? Mas enfim. Então, eu vou deixar esse site, tá? Esse canal, que é o Imínio, né?
Peraí, o nome do canal aqui... Imínio Documentaires, tá? Imínio Documentaires, 6 de junho, o dia D. E para vocês perceberem como é importante se ter a ideia do que a gente coloca no governo, né? Porque Hitler, ele foi democraticamente, ele foi colocado lá. Ele foi colocado democraticamente lá. Né? Porque, pensa, ele tinha tudo, ele tinha um povo que estava com moral lá embaixo, depois da Primeira Guerra Mundial. E ele recuperou o orgulho do povo. Tu vê como o ser humano, quando ele está em baixa, ele não consegue raciocinar porque ele está em sofrimento. E aí qualquer palavra que traga para ele de novo aquela altivez, né, que resgate aquele orgulho nacional, faz com que ele se abrace na primeira boia para não morrer afogado. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós temos alguns exemplos aí. Temos a Venezuela aqui, meu Deus, cara, a Venezuela, o que é a Venezuela hoje? Né? Então, eu vou colocar para vocês ali o canal, tá? Na descrição, vocês deem uma olhada lá, né? E só para voltar ali na Conferência de Munique, né? A reunião que aconteceu, olha só, na Conferência de Munique estava Hitler, que era o líder da Alemanha, estava o Chamberlain, Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico, estava o Edouard Daladier, que não é assim que se fala, porque eu não sei francês, mas era o primeiro-ministro francês, e estava Benito Mussolini, líder da Itália. Né? Então, uma política de apaziguamento, porque assim, com esse tipo de líder, não dá para dar muita brecha para... Não dá. Né? Eu fico assim, tem que haver um jogo de interesse muito forte, né? Porque é praticamente nítido que tu não pode abrir mão de algumas coisas, de algumas coisas tu não esquece, porque tu não pega novamente de volta aquilo que era teu. E foi exatamente isso que aconteceu lá. Ok? Então tá, Operação Overlord, tem um filme Overlord, mas aquele ali é um filme fantasioso, né? Aqui o que eu tô colocando para vocês é um documentário, tá? Então tá, então essa foi mais uma dica, né? De documentário que é de suma importância da Batalha da Normandia, para que vocês possam ver lá o chamado Dia D de 6 de junho de 44, que é de suma importância, assim, é emocionante de ver, porque, claro, no documentário não mostra cenas muito fortes ali, né, de corpos, né, porque na medida que eles foram saindo na praia da Normandia em Omaha, eles eram abatidos, muitos deles eram abatidos, né? Então são cenas reais, né? Porque alguns, até um deles é um sargento que foi para filmar justamente, né? E um desses sargentos que foram para filmar foi abatido também. E muitas coisas que aconteceram durante a guerra, reviravoltas, os comandantes, porque essa investida que foi feita na Normandia, ela quase deu errado, por condições de tempo, né? Por condições de tempo. Inclusive me fez lembrar um documentário que tem sobre... Porque quando a Rússia, a antiga União Soviética, quando a Rússia, tá? Ela foi contra os alemães, nas batalhas que eles travaram, um dos elementos que fez com que a Rússia fosse vitoriosa foi inclusive as questões climáticas à época, né, em Stalingrado, inclusive leva o nome de Stalin, né? Foi a Batalha de Stalingrado, que lá, devido ao tempo, os alemães, muitos deles morreram por causa do frio extremo, que no caso, os soviéticos estavam muito mais adaptados a isso. Mas isso é uma outra história que vale a pena também buscar. Né? Certo, libertários, mais uma ideia aqui de documentário para vocês.
Lembrando de se inscreverem no canal Libertário. Eu nem esqueci que eu não ia pedir para vocês se inscreverem, foi mal. Acho que foi. Mas eu peço que vocês compartilhem, porque isso é importante, né? Se inscreverem, beleza, se não se inscreverem também, tá tranquilo, né? Mas compartilhem, porque isso é um assunto importante, um assunto que as pessoas saibam, né? As pessoas têm que saber. O brasileiro o Brasil nunca teve uma guerra de verdade, né? O brasileiro nunca teve que defender realmente, né? Defender, que eu falo como a gente vê essa história da Segunda Guerra Mundial, inclusive da Primeira Guerra Mundial, defender essa soberania, né? Com armas. Então o brasileiro, ele meio que tem uma ideia assim por cima, né? Eu particularmente, como eu sou do Rio Grande do Sul, nós tivemos lá algumas batalhas, perdemos a batalha, mas não, a questão não é essa, a questão é tu ter aquele espírito guerreiro, aquele espírito, não, aqui você não vai chegar, aqui tu não vai tomar, né? Aqui eu conquistei isso, né? E isso falta muito, que o brasileiro, sabe, não sei se perdeu isso ao longo da história, sabe? Esse assunto deveria ser muito mais estudado nas escolas, deveria ser muito mais debatido nas escolas, porque nós estamos falando de destruições em massa, né? Olha quantos civis morreram nessas guerras, né? Quantos civis morreram. E isso é o quê? Na busca da paz, na busca da liberdade. Então as pessoas às vezes brincam com a sua própria liberdade, né? Brincam inclusive quando tem eleições. Porque isso é uma brincadeira. Quando tu vai para uma eleição, onde tu vai votar e não sabe nem em quem tu vai votar, chega lá e bota qualquer um, porque o brasileiro nunca teve que defender realmente essa soberania. Nunca teve. Se ele um dia tivesse que defender essa soberania, eu tenho certeza que ele teria um maior respeito na hora de votar, que muitos não têm respeito na hora de votar. Votam a troco do seu próprio interesse, sem ter uma ideia realmente do que está em jogo, né? Nós vemos agora aqui no Brasil o que é isso aí. Nós estamos vendo. Nós temos uma censura no Brasil. Nós temos um ditador no poder. Nós vivemos na política de Alexandria. Desculpa, mas O Brasil está vivendo um momento assim, olha, para ficar na história. Para ficar na história. A troco do quê? A troco do que isso? Porque daí nós vamos ter o teto de gasto. Você tem que entender um mínimo de economia. Eu não sou economista, mas o mínimo de economia tem que se entender na hora que vai falar sobre isso. Porque nós vamos ter salários aumentados. Sim, enquanto não investe na produção, o que acontece? Se tu não investe na produção. E aí? E aí como é que aquele empresariado que bota o seu produto para vender, se não tem investimento na sua produção, se cai a sua produção, como é que ele vai manter o seu negócio se ele não está conseguindo mais produzir da maneira que ele produzia antes? Aí tu bota lá no mercado, 1 litro de leite que custava, sei lá, 3, amanhã vai estar custando 6, porque ele tem que tirar o lucro dele. E como não há investimento, ele tem que aumentar o valor do produto na prateleira. E aí vai lá o governo e aumenta. Não, mas eu vou aumentar o teu salário. Sim, mas um salário defasado. Um salário defasado. Onde os produtos sobem. O que adianta o salário subir? Perde o seu valor de compra. Então, assim, as pessoas às vezes fazem as coisas sem entender o mínimo. Às vezes pega e lê um livro e acha que é aquilo ali. Nós vamos fazer agora, vamos fazer uma revolução. Uma revolução baseada no quê, cara pálida? Baseado no que tu leu? Baseado num lunático, que muitas vezes tem gente que lê livro de lunático. E acha que aquilo ali é o ideal pro Brasil. Eu nem vou falar de Marx, que Marx, até vou falar, Marx era um pobre coitado. Um pobre coitado, sei lá, de 7 filhos, quando 4 deles se suicidaram. O cara que teve o caso engravidou a empregada, eu acho que o filho até se matou também. O cara que foi levado por Engels,
que era um riquinho, era filho de industrial, e viu um cabeça fraca ali, que era o Marx, para usar ele pela ideologia, pela fraqueza, ele era um cara revoltado, para conseguir impor as suas ideias. E aí criou o proletariado lá, o comunismo do proletariado, para atacar os meios de produção. Pelo amor de Deus, né? Essa é a política? Isso não é política. Isso aí não é e nunca foi política. Você poderia, né, ter um pouquinho de... As pessoas não procuram, às vezes, conhecimento, né? Essa que é real. O brasileiro, ele tem essa questão, e depois a gente vê aí um consórcio, né, que te dá informação completamente equivocada e muitos de vocês embarcam. Vão pesquisar, vão ver realmente o que acontece, vão ler realmente se é tudo isso que estão falando. Né? Então tá, agora já dei um discurso político, não era a minha intenção, mas veio e eu falei, beleza. Então tá, fica aí a dica, eu vou colocar lá, eu vou colocar no canal na descrição, eu vou colocar o link do YouTube para vocês verem esse documentário, tá? E vou colocar outros também, para que vocês consigam ficar atentos a tudo e estejam mais equipados. Né? Sugestões de livros também voltarei em outro momento para colocar. Muito obrigado por terem estado aqui. Eu vou encerrar novamente, deixa eu pegar aqui o meu som e vou colocar aqui Linkin Park, que é uma banda maravilhosa, embora uma pena, né, o vocalista ter se matado, né, mas a depressão ela faz isso muitas vezes com as pessoas, né, então a depressão é uma coisa séria. Falou, gurizada, muito obrigado por terem estado no canal, e o meu som não quer entrar, ele não está entrando aqui, eu quero colocar a música, e não consigo, minha internet está lenta e ele não quer entrar. Agora entrou. E eu vou me despedindo aqui com o som então. I've Done, Linkin Park, Libertários do Direito, muito obrigado por terem estado aqui. Vai, um abraço.